Porque o processo demorou. Porque você se intrometeu. Porque você entrou onde você não tinha que entrar. Porque você, na verdade, virou o advogado do diabo. Hoje eu quero falar sobre um assunto bastante interessante. A marcha de Moisés e os problemas que Pedro enfrentou na sua vida cotidiana até se converter verdadeiramente, não é? Quando nós olhamos ali, principalmente ali no finalzinho, quando Moisés estava deixando o Egito juntamente com Israel, e quando eles olham para trás e vê as tropas de Faraó e o Mar Vermelho, com certeza a fé de muitos ali foi abalada. Pelo que a Bíblia diz, quando o Senhor, lá em Êxodo 14:15, diz a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Parece até cômico isso. Marchar para onde? Para onde? Quando a gente olha superficialmente para esse texto, dá vontade de rir. Parece que Deus estava zombando da cara de Moisés ou contando-lhe uma grande piada. Marchar? Marchar para onde? O mar estava na frente. As tropas de Faraó estavam atrás. Muitas vezes, quando estamos entre as tropas de Faraó e o mar, a nossa fé falha verdadeiramente. Diante de uma tempestade dessa que veio e que está aí, que até agora não passou, vai passar, vai passar. Mas ainda não passou, mas vai passar. Mas muitos estão enfraquecidos. Por isso eu comecei esta live falando sobre isso. Muitos estão tristes, amedrontados, depressivos. Muitos já pediram a morte. Muitos estão insuportavelmente abalados e irritadiços, estressados. Porque nós somos seres sociáveis. Fomos criados para o louvor da glória de Deus e para vivermos em sociedade, como uma família, como um corpo, cujo cabeça é Cristo. E estamos vivendo estes momentos. E aí, quando a gente olha para frente, está o mar. Quando a gente olha para trás, as tropas de Faraó. Vão achar para onde? Mas lembre-se de uma coisa. Lembre-se do que Deus falou contigo. Lembre-se das promessas que Deus tem na sua vida. Sejam bem-vindos, irmãos. Leia, Rafaela, Áquila, Andréia. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa fortalecê-los cada dia. E que cada uma e cada um de vocês possa suportar. Para que não venha esmorecer. E para que você não fique nessa situação que Moisés ficou ali. Doutora Bia, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Diante do mar, sem ter para onde ir. Não podia voltar atrás, porque as tropas de Faraó estavam ali. E aí a fé abalou. A fé abalou. É como muitos de nós estão hoje abalados. Mas o Senhor te diz, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Então marche, irmãos. Marche. O que é marchar? É ter fé. Ter fé quando tudo está bem é fácil. O difícil é ter fé quando você está diante do mar. Quando você está diante do mar, é difícil ter fé. É difícil prevalecer.
Mas o Senhor Jesus te diz nesta noite, eu sou contigo, eu te sustento e eu te levanto com a destra da minha mão. Não temas. Para que temer o mar? Eu dou ordem e o mar se abre. Foi quando o Senhor, nosso Deus, disse para Moisés, ergue a tua vara, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o e abra-o. Lá em Êxodo 14:16 nós vamos ver esta passagem. Levanta a vara e levanta e estende a mão. Por que ele diz isso a Moisés? Porque ele viu que naquela hora tinha muitos ali daquele povo que estavam esmorecidos, crianças, velhos, muitos jovens afoitos, muitos egípcios que vieram juntamente com eles, porque quando viram todas aquelas pragas e todos aqueles deuses egípcios sendo desmoralizados por cada uma daquelas pragas que ocorreu e aconteceu ali no Egito, eles olharam e pensaram, eu vou seguir esse Moisés, porque é o Deus dele que faz milagre. Nesses deusinhos de meia tigela aqui do Egito, não. Eu vou seguir este povo. Seja bem-vinda, Gisele, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Fran, em nome de Jesus. Então, quando os egípcios, que estavam ali também, correndo dos exércitos de Faraó, estavam diante ali daquela dificuldade, muitos deles que conheciam, até mesmo o povo de Israel, conhecia Deus apenas superficialmente. Muitos se levantaram contra a autoridade de Moisés. E uns disseram, vamos voltar. E outros se levantaram, não, vamos lutar. E outros disseram, não, vamos nos afogar no mar. Foram muitas as opiniões. E nós olhamos para a igreja hoje e vemos que isso acontece todos os dias com quem está com o cajado na mão. E Moisés ficou naquela situação. Olhou para o Senhor, mesmo com todas as promessas que já tinham sido feitas, que daria vitória, que nunca mais eles veriam os egípcios, mesmo sabendo de tudo isso. Ele olhou e começou a clamar. Ora, o Senhor vira e diz, por que clamas? Agora não é hora de clamar, agora é hora de agir. Haja como um verdadeiro servo meu, que eu uso com autoridade, com poder. Muitos ali se levantaram, e não foi a primeira vez. Quando Moisés volta a si e percebe que toda a autoridade lhe foi dada por Deus, como verdadeiro pastor daquele povo, ele prontamente obedece. Estende, levanta a vara e estende a mão e fende o mar. E muitos de nós pensam, não, quando o mar abriu ali, abriu um espaço para passar 5 carretas uma do lado da outra, engano seu. O mar ali abriu para passar um egípcio após o outro. Porque estreito é o caminho que leva à salvação. Estreito é o caminho. E aquele povo, quando viu aquele caminho em meio ao mar, ficaram como que sem acreditar no que estava acontecendo. Não sabia se aquilo era real, se era uma visão, mas marcharam a si mesmo. Não porque queriam, não porque tinham a fé inabalável, mas porque o exército estava atrás. Ali era ocorre ou morre. Muitos de nós estamos nessa situação hoje. Ou oramos ou morremos. Ou marchamos ou tenhamos fé, ou esmoreceremos e desfaleceremos.
E o povo marchou. E entrou pelo meio do mar. A pé enxuto, diz a Bíblia. E quando a gente vê este povo nesta situação, a gente olha para as nossas vidas e vê que em muitos momentos nós atravessamos mares e mares. E muitas vezes ficamos na beira do mar, sem saber se nós vamos atravessar ou retroceder. Porque temos que tomar atitudes. Por que clamas? Por que clamas a mim? E muitas das atitudes que temos que tomar, muitas vezes, depende única e exclusivamente de fé. Porque se não tivermos fé, não tomaremos nenhuma atitude. Seremos derrotados na inércia, na falta de fé. Ficaremos esmurecidos. Marche, tenha fé, confia. Aquele povo nem era transformado ainda. Estavam ainda num processo. Tinham visto apenas os milagres superficiais. Mas o maior milagre que aconteceria na vida daquele povo seria conhecer Deus na sua profundidade. Mas muitos deles não conheceram. Para você ter uma ideia daquela quantidade de pessoas que deixaram ali o Egito. Só a geração nova entrou. E da antiga, só Josué e Caleb. Como pode isso? Quando olhamos para essa quantidade de gente, de pessoas que não entraram em Canaã, porque não tiveram fé suficiente, nem obedeceram à altura, ficamos preocupados com a nossa salvação. Entrar em Canaã, num caminho que vai depender de fé, de muitas vezes estender as mãos, de muitas vezes e sempre obedecendo à autoridade daquele que conduz o rebanho. E isso é difícil. É difícil porque não somos transformados. Não somos transformados à altura que temos que ser. E quando não somos transformados, é difícil obedecer. É mais fácil murmurar. É mais fácil recuar. E quando fazemos isso, colocamos a nossa salvação em risco. Ora, para aquele povo, o mais importante era atravessar o mar. E para nós também, temos que atravessar o mar das dificuldades, das tribulações, das angústias, da falta de fé. Temos que atravessar o mar da rejeição. Temos que atravessar. Temos que atravessar o mar dos complexos. Complexos de inferioridade, complexos de superioridade. Temos que atravessar o mar de problemas. Tantos problemas que nos afligem todos os dias. É uma luta após a outra. Negar a nós mesmos é difícil porque ainda estamos num processo de transformação. Então, se estamos neste processo de transformação, como iremos obedecer à autoridade de Moisés? Mesmo que ele tenha o cajado, é difícil obedecer. Mas não é impossível. Quando clamamos e quando abrimos o nosso coração para que o Senhor verdadeiramente trabalhe nele. Porque é o Espírito Santo. Não é pastor, não é missionário, não é obreiro nenhum que vai te convencer de nada. É o Espírito Santo. É Ele que te convence do pecado e da justiça e do juízo. Só Ele que pode trabalhar na sua vida. Então, quando o Espírito Santo, nós não demos abertura, nós não demos liberdade para Ele trabalhar,
nas nossas vidas, ficamos assim. Semi-convertidos. Não conseguimos obedecer. É mais fácil murmurar do que obedecer. É mais fácil se levantar contra a autoridade do pastor quando ele dá uma ordem. E chamar outros irmãos. E fazer uma panela ou um caldeirão. E se levantar contra a autoridade de Moisés. Porque não somos convertidos. Porque ainda estamos num processo. Estamos num processo de santificação. E isso é difícil. Muitas vezes ficamos entre o mar e o exército de Faraó. E agora? O que fazer? O que fazer? Atravesse o mar, é o conselho que eu te dou. As ondas vêm, mas elas passam. Se sujeite à autoridade daquele que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ora, o que adianta você orar e jejuar se você não obedece? Se você não consegue obedecer o homem que você vê, que é o seu pastor, como você vai obedecer àquele que você não vê, que é o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? É impossível. Mas por que é impossível? Porque estamos num processo de transformação. Estamos num processo de mudança e transformação. E não são as mesmas coisas, essas duas palavras. Quando você muda, essa mudança, ela pode ser revertida. Mas quando você é transformado, é irreversível. É absolutamente irreversível, porque houve uma transformação. Olhe para a borboleta, que era apenas um casulo, transformou-se numa lagarta. Depois virou uma linda borboleta. Isso é a vida do crente. Estávamos num casulo horrível, presos nas teias do inferno, amarrados. Conhecemos o Senhor Jesus. Nos transformamos numa lagarta, ainda feios. Porque o homem natural, ele não tem beleza. O homem natural, ele é natural. Ele não tem beleza espiritual. A luz não brilha nele, porque ele é natural. Mas quando ele começa a se transformar no seu tempo, tem uma parábola que diz que um garotinho viu uma lagarta dentro de um casulo. Um casulozinho, e ele ficou observando. Virou uma lagarta, né? Ali. Mas nesse processo de observar, ele achou que ele estava passando por muito sofrimento. Ali, naquele casulo apertado, ele teria que ajudar. Então ele foi lá, com seus dedinhos pequenos, sem ter muito entendimento do que estava fazendo, e foi abrindo ali, todo aquele casulo ali, para ajudar aquela borboleta voar. Aquela lagarta feia, sair imediatamente daquele lugar horrível, preso, e poder voar. Só que nesse processo de ajuda, que ele pensou na sua cabecinha tão pequena, de conhecimento tão pequeno, é uma criança. Ele modificou para sempre a vida daquela borboleta. Quando ele finalmente conseguiu tirá-la dali, daquele lugar, ela não conseguia voar. Porque houve uma interrupção no processo. Quando a gente olha para essa situação e a gente vê que acontece dentro das igrejas hoje.
Muitos crentes estão passando por este processo de transformação, dessa metamorfose, que se ela for feita naturalmente, pelas mãos do Espírito Santo, vai ter muito resultado. Terão resultados eternos, que adentrarão a eternidade e ao céu dos céus, até a Canaã celestial. Mas muitos estão nesse processo, dessa borboleta, que saiu daquele casulo disforme, porque houve uma ajuda externa, desnecessária. Porque Deus faz tudo perfeito. Quando Ele deixou o outro consolador para nos corrigir, nos consolar, nos ajudar, nos fortalecer, nos dar vitória, fazer milagre nas nossas vidas. Só Ele é suficiente, não precisa de mais nada. E muitos crentes passam por este problema, todos nós já passamos por isso. Muitos conseguiram e outros não. Quando estavam dentro dos seus casulos, neste processo de transformação, onde o Espírito Santo estava trabalhando. Houve muitos problemas, muitas desobediências. Não se sujeita à autoridade. A autoridade que Deus colocou na mão do pastor que cuida dele, ou cuida dela. E aí, quando não temos uma transformação verdadeira, ainda estamos num processo. E pessoas alheias ao problema se levantam para tirar a borboleta ali de dentro daquele casulo. Há uma deformação, há uma deformidade. Este crente nunca vai conseguir voar com as suas próprias asas. Ele nunca ficará sarado, porque ele nunca passou pelo processo natural. Ele nunca conseguiu atravessar o casulo sozinho. Quando ele se levantou, quando ele fez motim, quando ele falou mal, quando ele adulterou, quando ele pecou, quando ele roubou, quando o seu pastor veio corrigi-lo, ele ainda dentro deste casulo, estava ainda num processo de transformação, e tudo isso faz parte de um processo que regenera. Porque Deus colocou, além do Espírito Santo, colocou um anjo na igreja para cuidar do rebanho. Porque o Espírito Santo não vai estar lá em cima do púlpito pregando para você. Ele usa aquele que o Senhor deu autoridade para te corrigir, para te ensinar, para te admoestar, muitas vezes para te disciplinar. Não porque te odeia, não porque não gosta de você, muito pelo contrário, porque te ama. Porque ele foi chamado para isso, para fazer com que você atravesse o mar, sem pular processos, sem pular etapas. E muitos de nós estamos passando por isso. E os advogados de plantão se levantam e dizem, mas coitadinho do irmão, ele não merecia essa disciplina, ele não merecia essa correção. Por que fizeram isso com ele? Você prestou um grande desserviço à obra de Deus. Você prestou um grande desserviço ao reino. E você neste momento foi usado extremamente pelo diabo. Porque você está colocando esta vida em risco. A salvação desta vida em risco. Você está ajudando a criar um crente aleijado. Desculpa, irmãos. Você está fazendo a obra ao inverso. Se levantando contra aquele que tem autoridade. Moisés passou por isso.
Não foi uma nem duas vezes. Quando houve o levante de Coreia, Abirão e outros ali, se levantaram contra a autoridade de Moisés. Ali nós vimos que a terra tem boca. Deus deu a ordem. A terra abriu a boca e tragou todos. E não somente aqueles que se levantaram, mas todos aqueles que advogaram a causa. Os parentes, os amigos. Inimigo não desceu nenhum. Mas os amigos e os mais próximos, os advogados de plantão, desceram todos. Temos que tomar muito cuidado. Quando nós, com as nossas imensas misericórdias, queremos ter mais misericórdia do que Deus, atrapalhamos a obra. Atrapalhamos o trabalhar de Deus na vida daquele que Ele quer trabalhar. Porque um vaso caríssimo, ele passou por um grande processo. Quanto mais um vaso é trabalhado, mais valor ele tem. Porque o tesouro que será colocado dentro dele é muito grande. E você atrapalha nisso. Você consegue atrapalhar. Você atrapalha não somente a conversão desta pessoa e a transformação, nessa metamorfose necessária na vida de cada um de nós. Você atrapalha o reino daqueles que ainda não conhecem, porque Deus trabalha na vida de cada um de maneira diferente. Não somos robôs, não somos banco de dados, como muitos querem. Não somos colônia de dados, não. Somos seres tricotômicos. Possuímos espírito, alma e corpo. Um corpo contaminado pelo pecado. Um espírito que almeja as coisas do céu. E uma alma cheia de vontades no meio de tudo isso, que caiu lá no Éden. E a tendência dela é mais para o corpo do que para o espírito. Somos este ser. E quando você se intromete e atrapalha o trabalhar de Deus na vida dessas pessoas, você impede que a salvação chegue aos outros que necessitam. Porque quanto mais tempo Deus gastar para transformar a vida desta pessoa, deste crente que precisa de transformação, mais pessoas descem ao inferno todos os dias. Não pensou na obra, não pensou na transformação, não pensou na alma. Porque todos nós precisamos de transformação, de correção. Ora, até o Senhor Jesus, o versículo diz que pelos muitos sofrimentos, aprendeu a obedecer. Quando praticamos este desserviço à obra de Deus, não estamos trabalhando em prol do reino. Estamos trabalhando em prol do diabo. Então tome muito cuidado. Quando você for advogar a causa de qualquer pessoa que seja. Mas é meu parente, não interessa. Mas é meu amigo. Não interessa. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar nessa vida. Nesta alma, ela precisa de transformação. Deus quer usá-la. Quando olhamos para a vida de Pedro, lá em Lucas 22, 32, Jesus fala para Pedro: quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas. Ora, Pedro não era discípulo. Pedro não estava seguindo a Jesus, fazendo a sua obra. Ele não deixou o barco, os barcos que tinha,
Pedro, Tiago, João, pescadores que eram, deixou tudo e seguiu o Senhor Jesus. De pescadores de peixes, que trabalhava em prol da morte, porque eles tiravam o peixe do mar e levavam à morte. Agora eles abandonaram tudo isso e decidiram seguir ao Senhor Jesus. Iam pescar homens agora. Da morte para a vida. Ora, houve uma transformação terrível na vida desses homens. Só no aspecto de crer naquele momento e seguir. Mas ainda não eram transformados. Ora, João era um discípulo do amor. Mas teve um dado momento que ele pediu para a sua mãe perguntar a Jesus quem ia sentar à sua direita e quem ia sentar à sua esquerda. Ora, não é o discípulo mais amoroso? Naquele momento ainda não era transformado. Ainda estava passando por um processo de transformação. Ora, almejando posição no reino. E quando a gente olha para a vida de Pedro, ora, quem era Pedro? Tosco, rude. Ele andava armado, com uma espada. Tanto que quando foram buscar Jesus, sem transformação como estava, imediatamente sacou ali, tirou ali a espada e mirou ali no pescoço, porque ele mirou no pescoço, ainda meio que ele era ruim de mira. No pescoço de Malco. Malco se vira e pega a orelha, arranca a orelha de Malco fora, do soldado Malco. Jesus imediatamente pega a orelha dele com terra e tudo e coloca no lugar. Porque o reino de Jesus não é isso. Muitos de nós confundimos o reino nas obras que fazemos. Ora, o reino não é isso. O reino começa dentro de nós. É aqui que começa, é aqui dentro que começa, aqui dentro. Tem que haver uma transformação. E para sermos transformados do homem caído que somos, passamos por sofrimento, sim. Negar o eu é difícil, negar o mundo, a carne e o diabo é difícil. Muitas vezes temos complexos que trouxemos da nossa infância, não fomos amados o suficiente. Trazemos isso para a vida da igreja. Carregamos esse complexo como pedras amarradas na cintura e não conseguimos andar porque somos complexados. Não deixamos o Senhor trabalhar nas nossas vidas, porque estamos ainda passando por este processo, porque é necessário passarmos pela metamorfose, é necessário sairmos do casulo, é necessário. E tudo isso dói. Mas quando os advogados se levantam, eles atrapalham este processo. Eles acham que estão te ajudando, mas eles estão te prejudicando. Estão prejudicando a sua transformação. Estão prejudicando o reino, o crescimento do reino. Ora, quando o Senhor Jesus diz a Paulo, quando tu te converteres. Jesus já tinha morrido e ressuscitado, se apresenta a ele e diz, Pedro, vem cá. Quando ele ressuscita, ele fala para as mulheres ali, chama os discípulos e a Pedro. E a Pedro. Por que ele especificou e a Pedro? Porque Pedro, quando negou, ele voltou para as velhas práticas. Porque não houve uma transformação na vida de Pedro, houve apenas uma mudança. A mudança é temporária, você pode revertê-la. Mas uma transformação, uma metamorfose, não. Quando você passa por essa metamorfose, todas as células do seu corpo se transformam. E lá em Coríntios 5,17 vai dizer, quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. E as coisas velhas se passaram. Ora, se as coisas velhas se passaram, por que ele voltou para a velha vida? Porque não houve uma metamorfose, uma transformação. Não nasceu ali uma nova criatura. Ele estava apenas convencido e não convertido. Não houve uma transformação literal. Por isso o Senhor Jesus diz, chama os discípulos e a Pedro.
Vai lá buscar ele lá que ele voltou para as velhas práticas. Mas eu o amo. Eu tenho uma obra para realizar através dele. E Pedro vem. E começa o processo. Processo doloroso. Difícil. Mas é necessário passarmos por esse processo. Da mesma maneira que os discípulos passaram, cada um deles. Pedro, Tiago, João, Lucas, Marcos, Mateus, todos. É impossível entrar no reino sem passarmos pelo processo da metamorfose, da mudança irrestrita, a transformação irrestrita e absoluta. Não podemos, por qualquer motivo, voltarmos atrás e desejarmos os alhos e as cebolas do Egito, como aquele povo ali desejou quando atravessou o mar. Nas primeiras dificuldades, desejaram. Ora, se você imaginar alho e cebola, misericórdia, ou troço ruim. Como tempero, vai lá, desde que você não esteja que mastigar aquilo. Tem gente que gosta. Mas misericórdia, tanta coisa para o povo desejar. Mas o que significa isso? Significa que eles estavam desejando ali o Egito, os prazeres do Egito, o tempero do Egito, as orgias do Egito, os deuses do Egito. É isso que eles estavam desejando ali. E muitas vezes, quando nós estamos nesse processo, nós desejamos a velha vida. Mas aí não temos coragem de retroceder e voltar. Aí nos revoltamos. E nos levantamos contra aquele que mais zela pelas nossas almas. Que são os anjos da igreja que o Senhor colocou um cajado na mão para zelar por nós. É uma tarefa árdua e difícil. É um chamado doloroso, chamado de pastorear. Deus conhecedor de tudo isso. Quando for entregar os galardões para aqueles que entraram para as bodas, no tribunal de Cristo, a coroa de glória é específica para um tipo de pessoa, para pastor. Sofre tanto que tem uma coroa específica para ele, a coroa de glória. Um crente comum, ele não vai receber esta coroa. Ele pode receber outra, mas esta não. Esta é específica para aquele que tem um cajado, para aquele que tem autoridade, para aquele que zela pelas almas, para aquele que zela pela salvação, para aquele que ora pelas madrugadas. Para aquele que tem autoridade sobre a sua vida, autoridade espiritual. Para aquele que enfrenta lutas espirituais contra principados, potestades, tronos, reinos, dominadores. Hostes espirituais da maldade todos os dias, orando por ti. Quando te converteres, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quando te converteres, convence os teus irmãos. Quando te converteres, Pedro, apacenta o meu rebanho porque é grande. Mas é necessário, Pedro, que tu te convertas. É necessário que tu entre pela porta estreita. Que tu seja um pastor comprometido com a minha obra, não um cachaceiro, prostituto, vagabundo, ladrão, que é o que nós temos visto hoje nas igrejas. Homossexuais pastoreando ovelhas. Prostitutas pastoreando igrejas. Ladrões, pedófilos pastoreando igrejas. Quando te converteres, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Porque Pedro, os Pedros de hoje, apacenta ovelhas de qualquer maneira? É só ovelha que apanha? Não, Pedro desconcertado apanha também.
Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Os Pedros hoje transformados em pastores sem conversão, que pensam que igreja é uma empresa, suga não somente a lã, mas toda gota de sangue que a ovelha tem e o leite. Não tem dó nem misericórdia. Desde que as suas regalias sejam saciadas. Não está preocupado com oração, com jejum, nem com salvação de ninguém. Os Pedros sem transformação subiram aos púlpitos e estão lá com o microfone na mão. É tanta aberração que você olha e diz, não é possível. Não é possível que isso está acontecendo. Lobos que devoram as ovelhas. Os Pedros sem conversão subiram aos púlpitos e trabalham verdadeiramente, não para o reino de Deus, mas para povoar o inferno. Por que estes Pedros subiram aos púlpitos sem conversão? Por causa dos advogados, que em todo lugar tem. Atrapalham o casulo se transformar na lagarta e na borboleta de forma natural. Acham que estão ajudando o irmãozinho coitadinho dele. Só porque ele deu uma escorregadinha ali naquele adultério, qual o problema que tem nisso? Só porque ele encheu ali um copo ali de cerveja e bebeu e ficou meio tonto, qual o problema que tem nisso? Só porque ele rouba e engana, qual o problema que tem nisso? Os advogados de plantão que estão a serviço do diabo estão prestando um grande serviço ao reino de Satanás. Estão atrapalhando o Maranata. Ora vem Senhor Jesus se cumprir. Mas nada fica impune. Quando nós olhamos ali para aquela rebelião ali de Dadã, Coré e Abirão ali, quando eles se revoltaram ali contra a autoridade ali de Arão ali, de Moisés, né? O mais interessante é que depois nós vemos lá na frente alguns salmos que eles escreveram. Ficaram vivos. Alguns ficaram vivos. Mas e os advogados? Morreram todos. Então, cuidado. Cuidado. Deus não tem um culpado por inocente, nem um inocente por culpado. Os seus olhos, como chama de fogo, vê tudo. Não impeça o transformar na vida de Pedro. Deixa Pedro passar pelos problemas que ele tem que passar e vencê-los. Deixa Pedro ser transformado para apacentar as ovelhas. Deixa Pedro deixar a mentira. Ajude Pedro a vencer o pecado, a vaidade, ajude. Ajude Pedro a vencer o adultério, a mentira, a fornicação, a pedofilia, o alcoolismo, o homossexualismo. Ajude Pedro. Não passe a mão na cabeça de Pedro, não. Deixe ele passar pelo processo da metamorfose. Vai doer, mas ele vai se transformar num lindo crente. Numa borboleta maravilhosa que vai sair do casulo. Sem nenhum alejo. E quando ele for pastorear, ele vai ser verdadeiramente um pastor. Não esses vagabundos que nós temos visto hoje em cima de púlpitos. Esse bando de pilantra que a gente tem visto hoje. É cada um pior do que o outro. Verdadeiros lobos. Descomprometidos. Descompromissados.
com obra, que obra? Eu quero meu bolso cheio de dinheiro. Eu quero participar das orgias. Eu quero alugar aí um navio, aí levar todos os pastores do meu campo, encher a cara de cachaça. E levar ainda um bocado de prostituta e passar a noite todinha nas orgias, como Salomão fazia. São os Pedros sem transformação de hoje. Que é isso que nós temos visto acontecer e temos visto todos os dias. Porque é uma live. Não vou ficar aqui acariciando o seu ego e dizendo que isso e que aquilo. Não, eu vou falar o que o Espírito Santo manda eu falar. Todos nós estamos passando por este processo. A espada que eu estou manejando agora é uma espada de 2 gumes. Ela corta aí para você e corta aqui para mim. Primeiro ela fala comigo, depois ela fala contigo. Não pense que por termos alguma sigla, algum PR ou DR ou o que for, antes do nome, temos algum privilégio. O único privilégio que temos e que teremos diante do Senhor é se obedecermos e buscarmos a santificação todos os dias para entrarmos no reino que Ele preparou mesmo antes da fundação do mundo. Deixa o Senhor Jesus te usar. Quando você vê dentro das igrejas, todos os dias isso acontece. Pessoas passando por problemas os mais difíceis, porque ali não é um tribunal, é um hospital onde entra todo tipo de pessoa com as mais variadas doenças. E o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, e o anjo da igreja, que está com o cajado na mão, dado por Deus, que está ali para ajudar, para pelejar juntamente com aquela alma, muitas vezes corrigindo e admoestando. Não entre por este caminho de advogar quando alguém estiver sendo ensinado. Porque aquele que tem o cajado ama as ovelhas. Porque se ele não amasse, ele já teria jogado o cajado fora. Estou falando de verdadeiros pastores. Não estou falando de lobos. Não estou falando de vagabundos de cima de púlpito. Não estou falando de Pedros inconversos. Estou falando de Pedros convertidos, que quando foi convertido pelo Senhor Jesus, apacentou o rebanho. Estou falando deste Pedro. Estou falando deste tipo de pastor, que tem verdadeiramente compromisso. Não entre por este caminho. Deixa Deus trabalhar. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Usar aquele que tem aquele cajado tão pesado. Tão pesado, porque se não fosse amar e amor, não fosse por amar a obra e amor às almas, já teria pegado o cajado, quebrado, jogado fora, rasgado a Bíblia e voltado para a sua vida. Como crente. Como salvo. Já conhece. Mas por amar, continua com o cajado na mão, que já é tão difícil. Então ajude o seu pastor. Ajude ele. Ajude o reino. Permita que o Espírito Santo, usando o anjo da igreja, faça o seu trabalho. Sem que haja levantes desnecessários para impedir o caminhar da noiva da igreja e impedir o maranata. Impedir o cumprimento do ora vem Senhor Jesus.
Quanto mais levantes tem, e quanto mais pessoas atrasam o caminhar da igreja, mais demora esse processo. Porque a quantidade de pessoas que deveriam ser atingidas por este evangelho que você conhece, não foram atingidas. Porque você atrapalhou o processo da metamorfose na vida daquela pessoa. Então deixa o Espírito Santo te usar. Deixa Deus te usar. Seja verdadeiramente um crente que ama a obra, que ama o reino, que obedece à autoridade espiritual e que está sujeita à autoridade espiritual. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê vitória, te ajude, nos ajude a vencermos e a deixarmos o Espírito trabalhar nas nossas vidas, para que sejamos verdadeiramente trabalhados e que haja verdadeiramente uma metamorfose nas nossas vidas. Não somente uma mudança que é reversível, mas uma metamorfose. Cada célula do nosso corpo se transformando cada dia. E aí ficaremos cada dia mais parecidos com o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. O nosso homem exterior cada dia se corrompendo e envelhecendo, mas o homem interior cada dia se renovando na esperança que há no nosso Deus. Fica tu com esta palavra e que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Amém? Hoje é terça-feira.